Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Bem-vindo nessa live, nossa live das 18 horas e 30 minutos. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E hoje eu quero continuar compartilhando sobre a unção de Deus. A importância de você entender a unção, para que serve a unção, quais os benefícios que a unção tem. Assim como a unção trabalhou na vida de Jesus, trabalhou na vida dos apóstolos, Deus também pode trabalhar na sua vida. Então vamos ver aqui uma das razões para que serve a unção de Deus. Ela serve para te proteger. Olha o que diz aqui, ó. Em Marcos capítulo 16, o versículo 18, diz assim, ó, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Aqui é uma analogia, a serpente é uma figura do diabo. Para que a gente entenda o mundo espiritual, o diabo sempre está tramando um golpe contra a gente, principalmente contra os filhos de Deus. E a Bíblia diz que se você pegar, tocar no mundo espiritual, não terá efeito contrário a você, contrário à sua vida. Quando a gente olha para Paulo, o apóstolo Paulo, que aconteceu uma coisa física, né? Quando uma serpente picou ele, as pessoas se admiraram que ele não morreu. É exatamente sobre esse texto que Deus está falando. A unção de Deus, ela te protege de um mundo espiritual. Quando você está ungido de Deus, as coisas que o inimigo fizer não terão valor, não terão força, não terão vigor contra você. Por mais que ele prepare emboscadas, ciladas, e um tipo de morte, o diabo, o ministério dele é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o ministério dele. É o que ele executa, e ele executa isso com uma habilidade muito grande. Mas quando a gente se reveste da unção de Deus, Deus traz livramento, Deus livra você. Então, você também não precisa ter uma preocupação, Deus vai livrar você. Então, dos benefícios da unção é exatamente esse, você ser protegido por Deus, dos ataques do inimigo, das setas, né, que ele envia. Outro benefício da unção é quando você tem uma unção que te protege dos ensinamentos errados, que te protege, e uma das piores coisas que existe é quando você recebe uma instrução errada e acha que aquilo é luz para andar. E aí Jesus diz que quando a sua luz é uma treva, aí é uma treva muito profunda. Por isso que, às vezes, pessoas são fanáticas religiosamente, e nada nesse mundo matou tanta gente, destruiu tantas pessoas quanto a religião. Até os dias de hoje é assim. Então, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim, ora, vós tendes a unção da parte do Senhor, ou do Santo, e todos tendes conhecimento. O versículo 27 diz assim, ó, e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Aqui, não está falando exatamente de uma maneira que você pode não ouvir mais pessoas que te ensinam, não está se referindo a isso. Não está se referindo a pessoas que você não deve de ouvir mais.
os ministérios que te edificam. Ele está falando exatamente sobre o ensino errado que pode chegar sobre a sua vida. A unção de Deus, ela te protege. Todos nós, queridos, temos uma voz interior, a voz do Espírito Santo, que nos ajuda a nos proteger. Todos nós podemos errar, mas a gente não pode dizer que lá no fundo Deus não nos avisou. Até dos ensinos religiosos errados. Quando você recebe uma instrução, o Espírito Santo vai fazer um comparativo com a verdade. Tem muitas coisas que vem embrulhado com o nome de Deus, um pacote embrulhado em nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus lá dentro. E é nessa hora que o Espírito Santo vai falar dentro do seu interior. Por isso que uma grande porção de pessoas não aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Deus fala com eles. Sabe aquela voz íntima? Quantas vezes Deus falou com você e você não obedeceu ao Senhor? A Bíblia diz que a unção que Deus derrama sobre você, ela permanece em você. Ela vai te proteger dos ensinos errados. Quanto mais chegar no final dos tempos, mais o inimigo trabalhará com engano, ensinamentos enganosos. A Bíblia diz, nos últimos dias, as pessoas sofrerão de um mal maior, de que elas não estarão interessadas em ouvir uma verdade, em ser esclarecida pela verdade de Deus. Seus ouvidos estarão mais propensos a ouvir coisas que lhes agradem, mas não a verdade. Então você tem que deixar a unção de Deus te proteger. Outra coisa que a unção faz na sua vida, ela te ajuda, te dá poder, te dá força para você pregar o Evangelho. Mateus capítulo 16, o versículo... Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, diz assim, ó, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E aí você olha, quando Jesus declara em Atos 1:8, a Bíblia declara isso para você, e diz assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é importante você entender que Deus vai derramar uma unção sobre você, e a unção serve para você ser testemunha de Jesus. Você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um grande pregador, um expositor. Não, o que você precisa é testemunhar do que Deus fez na sua vida, a salvação que Deus produziu na sua vida. Há uma unção quando você fala sobre isso. E aí a unção é que vai tocar nas pessoas, quebrantar o coração das pessoas, quebrar às vezes um jugo que ela tem, uma aliança com as trevas. A unção de Deus vai quebrar isso, porque é uma ordem de Jesus, Deus derramar essa unção sobre você e Deus te usar para isso. Eu lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, nesse tempo eu era um empresário, eu trabalhava secularmente, mas todo sábado eu pegava um caminhão da empresa e a gente ia fazer um culto em algum lugar, em alguns lugares da cidade, sempre num bairro, num lugar, e a gente simplesmente subia na carroceria daquele caminhão, ligava um som e começava a tocar algumas canções, e começava a juntar pessoas e a gente pregava o Evangelho. Muitas pessoas se converteram nesses dias. Muitas pessoas, e muitas coisas sobrenaturais de Deus aconteceram. Eu lembro que um dia nós estávamos num culto assim, e aí começou a vir um temporal. E nós não paramos de pregar. E a chuva rodeou a gente, é como se tivesse feito um círculo ao nosso redor, simplesmente ao nosso redor. E não chovia uma gota de água. E ao nosso redor caía assim, parece que os céus estavam derretendo. E é interessante que molhava até o pé das pessoas que estavam lá, porque a água escorria, mas aonde nós estávamos, como se tivesse um grande guarda-chuva de Deus. E aí nós fizemos o apelo, aquilo foi muito comovente para as pessoas que estiveram lá, porque elas presenciaram aquele milagre sobrenatural de Deus.
E muitas pessoas se converteram, e nós terminamos aquele culto, guardamos o instrumento, quando nós terminamos de guardar, aí choveu naquele lugar. Então a gente vê que existe também um sobrenatural de Deus te acompanhando quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo. E a unção, ela serve para isso. Ela serve para você pregar o Evangelho. Para que mais serve a unção de Deus na sua vida? Para ela manifestar a influência de Deus na terra. Quando você se deixa ser usado por Deus, você manifesta a influência de Deus na terra. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 20. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor operava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então note que quando você faz o que Deus manda, debaixo da unção do Espírito Santo, você manifesta essa influência divina. Aqueles homens e mulheres, que eram 120, os primeiros homens e mulheres que tiveram uma experiência com o batismo com o Espírito Santo, eles foram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da graça de Deus sobre as suas vidas, que eles manifestaram a influência de Deus na terra. Porque até aqueles dias era o Império Romano que era a última notícia, a maior notícia. Mas quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, quem se tornou a maior notícia na terra e mudou o mundo de então, foi a igreja primitiva, 120 homens e mulheres, simples, pescadores, dona de casa, mas foram cheios do Espírito Santo e manifestaram a influência de Deus na terra. Outra forma que Deus usa a unção é para que você ore pelos enfermos. E aqui não é uma comissão para pregadores, aqui é uma comissão para a igreja. Marcos 16 é uma comissão que Deus faz sobre a igreja de Jesus. Todos nós devemos pregar o Evangelho, todos nós devemos pregar o Evangelho. Eu lembro que eu comecei a orar no começo da minha conversão, orar por pessoas e pregar, falar de Jesus. E um dia eu estava naquela cidade e um homem veio me procurar. Eu lembro que ele bateu palmas no portão e quando eu saí para fora ele chorou muito. Ele disse: "Você pode orar com a minha esposa?" E daí ele contou a história. Ele falou: "Minha esposa está morrendo de câncer, ela tem poucas horas de vida." E era um homem novo também, a esposa também era uma mulher nova e tinham filhos pequenos. E ele falou sobre isso. E eu falei: "Tá bom, eu vou." "Onde ela está?" "Está no hospital." Aí fui com ele. Chegando no hospital, a mulher já estava assim em estado terminal, né? Medicina não tinha mais resposta para ajudá-la. E eu coloquei as mãos, igual fala em Marcos 16, 18, né? "Imporão as mãos sobre os doentes, os enfermos, e esses ficarão curados." E eu coloquei as mãos sobre aquela mulher, e ela começou, então, ela estava pálida como um boneco de cera. E eu coloquei as mãos sobre ela, orei com ela, repreendi aquele câncer. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Saiu de dentro dela uma coisa esponjosa, assim, andante. E assim que nós oramos e aquele mal saiu, aquela mulher voltou a ter uma cor, voltou a ter vigor, força. E ela se sentou na cama. Logo depois ela levantou e aí veio a enfermeira. Falou: "O que aconteceu?" Como que ela pode? Ela já estava nos últimos suspiros da vida. E aí chegou os médicos, ninguém compreendeu, mas Deus havia curado aquela mulher. Deus havia curado aquela mulher. Então, Deus unge a gente, é para a gente orar pelos enfermos. Não é para a gente só saber que Deus usou uma igreja. Deus quer usar a igreja de hoje também. Deus quer usar a sua vida hoje também. Então, a unção de Deus, ela serve para muitas coisas na nossa vida. Para blindar a gente, para proteger a gente,
mas também serve para expor, né, a influência de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, os milagres de Deus, através de você, através da sua vida. Então, você é muito importante no contexto de Deus te usar. Nós aprendemos a ser uma igreja que gosta de sentar e ouvir pregações, e ouvir ministrações, e ouvir canções, mas Deus quer uma igreja que seja ativa, uma igreja que vá até os enfermos, vá onde o evangelho não foi pregado, e pregar o evangelho, curar os enfermos. Se você fizer isso, você estará indo contra uma obra do inimigo, mas tudo que ele fizer também haverá uma proteção de Deus, através da unção, que vai te proteger. E essa proteção, ela vai guardar você de todo o mal. E você vai tocar as pessoas com o poder de Deus. Deus vai usar a sua vida. Você vai ver o tanto de alegria que isso produz no seu coração, quando Deus usar você e você orar por uma pessoa, ela ficar curada, o tanto de alegria que isso vai produzir no seu coração. Amém? Então, vive essa experiência de entender que você é uma pessoa ungida de Deus. Você é uma pessoa escolhida e ungida do Senhor. Você não é uma obra do acaso, muito pelo contrário. Você é uma pessoa extremamente ungida pelo Senhor. Amém? Vamos profetizar os Salmos 91 e depois eu vou já orar com você, te abençoar. A Bíblia diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem tenho confiado. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisoteará o leão e a cobra. Pisarás o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que a bênção desta palavra esteja sobre a sua vida, que a bênção dessa palavra esteja sobre o seu coração, sobre a sua casa, e que o Deus dos Salmos 91 também esteja com você. Amém? Muito bem, vamos orar. Coloque o seu pedido de oração aí, coloque o seu pedido de oração e nós vamos orar ao Senhor, pedir que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te tocando de forma maravilhosa. Amém? Então creia comigo e ore. Pai querido, eu te dou o louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está doente. Mas Deus, em primeiro lugar, eu quero orar aqui por cada pessoa receber uma unção. Quero declarar a unção de Deus sendo derramada sobre cada vida, sobre cada pessoa que está conosco nessa live. Usa os teus filhos em milagre, em coisas sobrenaturais, em dons, em palavra de conhecimento, em palavra de profecia. Usa os teus filhos para fazer milagres, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo agora, e que uma unção nova de Deus esteja caindo sobre a vida dos teus filhos. Também,
meu Deus, curando aqueles que estão enfermos, com dores, com feridas no corpo, com infecções no corpo, com inflamações no corpo. Nós declaramos a cura agora em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a cura desse câncer que essa pessoa tem em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora a bênção de Deus sobre a sua vida, a cura do Senhor, que uma unção de cura esteja vindo sobre a sua vida. Também aqueles que estão sem orientação, meu Deus, estão debaixo de opressão, debaixo de depressão, de angústia, que foi enviado contra eles um espírito de feitiçaria, de bruxaria, que seja quebrado esse mal em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que haja uma libertação nessa pessoa que está com tristeza no coração. Eu quero declarar uma unção nova de Deus, um começo novo de Deus, um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Eu abençoo que haja um alinhamento, meu Deus, da sua vida com o propósito de Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a bênção de Deus e abençoar essa pessoa. Meu Deus, oro por aqueles que precisam de um milagre financeiro essa semana, de uma resposta, de uma venda, de uma porta que se abra, meu Deus, de um rompimento de Deus, de um destravamento de Deus nas suas finanças. Meu Deus, eu quero declarar, meu Deus, um tempo novo, um tempo de milagres na área financeira, uma resposta de Deus para aqueles que estão com processo na justiça, precisam receber uma herança, um dinheiro, precisam receber um processo na aposentadoria que ande, receber sua aposentadoria. Enfim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos falar um destravamento para essa vida. Meu Deus, aqueles que estão atados em dívidas, que haja um livramento. Aqueles que não têm sabedoria, meu Deus, traga sabedoria ao seu coração, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, aqueles que estão travados, que precisam de um destravamento, que as suas vendas não acontecem. Essa pessoa que colocou um apartamento, uma casa, uma propriedade, um sítio, uma fazenda para vender, um terreno, e essa venda não acontece. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja quebrado todo espírito de inveja, tudo aquilo que impede essa venda, e que essa venda, essa porta seja aberta agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar um tempo novo de Deus sobre a sua vida e te abençoar. Declarar uma bênção financeira sobre o seu coração, uma unção na área das finanças em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, povo abençoado do Senhor, povo abençoado do Senhor. Não esqueça de compartilhar essa oração. Alguém precisa dessa oração, alguém precisa dessa palavra também. Não esqueça de compartilhar isso com alguém, abençoe a vida de alguém. Não esqueça também de curtir a live, dá uma curtida na live aí, é importante você curtir ela. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber as orações que nós fizemos, os ensinamentos aqui no canal. Quando nós estivermos ao vivo, o YouTube avisa aí no seu celular, tá bom? Que você tenha um dia, uma semana muito abençoada. E lembra, Deus quer fazer um alinhamento da sua vida com a unção de Deus. A unção está sobre você e Deus está querendo alinhar a sua vida em coisas extraordinárias. Então pega essa palavra para você, agarra essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Lembrando, amanhã, 5h30 da manhã, a gente tem a nossa oração do Pai Nosso. Eu espero você lá. São uma oração bem curtinha, 7 minutos, 8 só. E a gente está junto na oração, tá bom? Então, um grande beijo no coração, que você tenha uma noite muito abençoada. Que Deus te abençoe.